A descoberta de minas de ouro e diamantes no século XVIII determinou o auge do tráfico de africanos para o Brasil. No segundo volume da trilogia Escravidão, o jornalista e escritor Laurentino Gomes explica como homens e mulheres foram arrancados de suas raízes e como esses povos cultos e diversos estão na essência da formação da nossa identidade. No Repórter Eco de hoje, conheça a obra do jornalista e escritor Laurentino Gomes, que relata como o conhecimento e saberes dos povos africanos escravizados estão presentes e enriquecem a nossa cultura. E você vai ver também. Estudo feito pelo MAP Biomas alerta que o Brasil está perdendo água doce e precisa urgente combater os desmatamentos e recuperar florestas e matas ciliares. Documentário BR, acima de tudo, registra a área protegida da Amazônia, onde vivem povos indígenas e quilombolas, que está ameaçada por projeto de extensão de estrada no Pará. E Sebastião Salgado recebe novo reconhecimento internacional como um dos mais importantes fotógrafos do mundo, o Prêmio Imperial, concedido pela Associação de Artes do Japão. O Brasil, o país que tem 12% da água doce no planeta, está secando. Em 30 anos, perdeu quase 16% da superfície coberta por água. É o que mostra novo relatório lançado pelo MAP Biomas, iniciativa que reúne ONGs, universidades e empresas. Rios caudalosos e perenes, grandes lagos naturais, corpos d'água visíveis à distância. De norte a sul, a água disponível na superfície sempre foi característica da paisagem brasileira, mas a cena vem mudando. Ano a ano, o Brasil está secando. O alerta é de pesquisadores ligados ao MAP Biomas. Eles analisaram detalhadamente as imagens de satélites de 1985 até 2020 e confirmaram que, neste período, o país perdeu 15,7% da superfície de água doce. Trata-se de uma área de mais de 3 milhões de hectares. É uma perda muito expressiva por um período muito curto de tempo. Em 30 anos, o pico da superfície de água no Brasil foi em 1991 e desde então, com as sucessivas crises que nós estamos tendo, a gente não se recupera depois das sucessivas crises. O efeito principal é que os períodos secos estão se prolongando e nos períodos úmidos não está sendo possível recuperar a superfície de água nos níveis anteriores. O levantamento revela uma situação generalizada. Todos os biomas, 8 grandes regiões hidrográficas e 23 estados perderam água doce. O Mato Grosso do Sul foi o estado que mais perdeu. 57% da superfície de água, justamente onde fica o bioma mais atingido, o Pantanal, com uma perda de quase 70% do recurso. É uma região que proporcionalmente perdeu uma área muito grande. Mas vale lembrar que no caso do Pantanal, não é que secou e não tem mais água no Pantanal. É que no Pantanal ele tem um ciclo de cheia e de estiagem, da parte seca. Esse processo de enche, esvazia o Pantanal, a cheia, lá nos anos 80, ela chegava a permanecer por 7, 8, 9 meses até. E o período seco era um período mais curto. O que está acontecendo agora é que o período de cheia está ficando 3, 4, 5 meses se tanto. Outra região que também a gente percebeu isso, numa escala que a gente não imaginava, é na Amazônia, porque a Amazônia perdeu 10% da superfície de água. É a maior bacia hidrográfica do planeta. Quais são as principais causas que levam a essa perda da água doce de superfície? A primeira é o aquecimento global, as mudanças climáticas. O segundo efeito é o desmatamento na Amazônia. No caso do Brasil, esse é preponderante. Por quê? Porque 1/3 da chuva no Brasil depende da Amazônia. Isso faz com que chegue menos água na região centro-sul do Brasil. Efeitos, por exemplo, muito importantes no Pantanal, na Bacia do Paraná. Estamos tendo
né, secas históricas nessas regiões. E o terceiro fator é a degradação que a gente tem nas chamadas matas ciliares. O que nós precisamos fazer, então, para poder reverter esse problema grave que a gente está vivendo? Primeiro, precisamos acabar com o desmatamento. O desmatamento, em qualquer lugar do Brasil, e especialmente na Amazônia, ele está ameaçando o recurso água para o Brasil, que é tão fundamental para a agricultura, absolutamente crucial para a nossa geração de energia. A segunda coisa é que a gente precisa recuperar as nossas matas ciliares e recuperar os nossos grandes bolsões de floresta e vegetação nativa que garantam esse efeito, né, de salvar e circular água. Tudo aqui é questão de circular água. Toda a água que a gente deixar, ela vai para lá no oceano. Aí você tem que esperar que ela venha do oceano, né, por evapotranspiração do oceano, para chover aqui. E aí o que é o ideal? O ideal é que a gente tenha chuva, evapotranspiração de novo, chuva, é como se a água estivesse andando no sentido contrário do oceano. Precisamos tomar conta desse recurso de uma forma muito mais assertiva. É uma emergência nacional, não é uma questão sazonal. A crise hídrica não é uma questão sazonal. Agora vamos aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. Ambientalistas criticam a distorção de dados no discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Bolsonaro defendeu a política ambiental do seu governo, considerado um retrocesso. Disse que o desmatamento na Amazônia caiu 32% em agosto, comparado ao mesmo mês no ano passado. Mas esse dado não traduz o avanço da destruição. Em 2020, a taxa de desmatamento do bioma foi a maior em 12 anos, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, os desmatamentos aumentaram 56%. E na gestão atual, os incêndios florestais bateram recordes. O corte ilegal de árvores cresceu. A invasão e grilagem de terras públicas explodiram. Houve também o enfraquecimento de órgãos de fiscalização. E o governo federal agora quer dificultar a demarcação de terras indígenas. A Vale decide devolver à Agência Nacional de Mineração todos os processos que tem para fazer pesquisas e explorar minérios em terras indígenas. A empresa informa que a decisão foi tomada por reconhecer que a mineração nessas áreas depende de consentimento livre e prévio dos próprios indígenas. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. Documentário BR Acima de Tudo mostra como a ampliação de estrada no Pará ameaça a área de floresta protegida na Amazônia, além de terras indígenas e comunidades quilombolas. Um projeto antigo de extensão da BR-163 no Pará coloca em risco uma área rica em biodiversidade da Amazônia, além de terras indígenas e quilombolas. O documentário BR Acima de Tudo visitou a região para ouvir povos e comunidades tradicionais que podem sofrer o impacto da ampliação da estrada. De um lado, floresta amazônica preservada, com populações tradicionais extraindo dela apenas o que precisam para viver. Do outro, a ideia de que uma nova estrada traz desenvolvimento e a ameaça de aumentar o desmatamento. O documentário BR Acima de Tudo mostra uma iniciativa que pode alterar radicalmente esta paisagem no estado do Pará.
O filme mostra as evidências da intenção de estender a BR-163, que hoje vai de Cuiabá, no Mato Grosso, até Santarém, no Pará, até a fronteira com o Suriname, passando pela região de Tumucumaque. Ali, aquela área conhecida como Calha Norte do Pará, é uma das mais biodiversas do mundo e abriga populações tradicionais de indígenas e de quilombolas. A preocupação vai além, porque há a intenção de construir outras estradas em outras regiões da Amazônia, passando por outros estados. E o simples anúncio de que isso pode acontecer já aumenta as invasões e as grilagens de terra. Uma das informações é de que o governo pretende construir uma ponte sobre o Rio Amazonas lá no município de Óbidos. Também uma hidrelétrica no município de Oriximiná e também o prolongamento, a extensão da estrada BR-163 até o Suriname. A estrada abre caminho para que ilegalidades aconteçam. Então é pela estrada que a madeira ilegal sai, por caminhão. É por estrada que garimpeiros ilegais também chegam até áreas mais isoladas que agora eles não conseguem entrar. Grileiros conseguem entrar para invadir terra, que a palavra é essa mesmo, né? Ali naquelas áreas tem muita madeira, tem muito minério, que grandes empresas querem explorar, né? Nesse momento, interessa apenas a especulação. Então a gente pagou R$100 por hectare e na hora que a gente fechar o contrato, a gente adianta uns 300 mil para vocês, para eu pagando as despesas de vocês aí. Esse negócio dessas ONG que mete na sua cabeça aí, que não é para mexer na floresta, porque eles querem deixar vocês pobres a todo tempo. Talvez uma das coisas mais importantes do filme é uma reflexão que vocês trazem sobre o que é desenvolvimento. Nesse filme especificamente, o que a gente ouviu dos indígenas e dos quilombolas a respeito do desenvolvimento é que eles querem a manutenção de certas coisas que são importantes para a vida deles, né? O que é desenvolvimento para eles? É cuidar do rio, porque eles pescam, porque eles se movimentam pelo rio, manter a floresta em pé, porque eles colhem coisas da floresta, eles plantam coisas precisando da floresta para ajudar ali no plantio deles. Vestimentas, eles tiram material da floresta para fazer rede, eles fazem mel, eles fazem um monte de coisa que precisa ter esse ambiente preservado, né? Pode até parecer que é uma visão primitiva, mas ela é muito mais avançada pelo que a gente tem visto, inclusive comprovada cientificamente. Essa maneira de se viver em harmonia com a floresta ali daquele jeito significa também viver por muito mais tempo, né? Esse desenvolvimento que destrói pode até parecer mais avançado e mais moderno, mas ele é bem arcaico porque ele vai fazer a gente sobreviver menos na Terra. Karahuri irasame ia anyayanai irasame sentum ikumato anyinom tauntum anyimungayanorome irakonaira. Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo, recebe novo e importante reconhecimento internacional pelo seu trabalho. O Prêmio Imperial, concedido pela Associação de Artes do Japão. Criador do Instituto Terra, junto com Lélia Vanik Salgado, Sebastião documenta as várias faces da humanidade e a beleza natural do planeta. As histórias do mundo, suas faces, seus contornos, registradas com luz e sombra.
Desde 1973, Sebastião Salgado, economista de formação, cede seu olhar para a vida na Terra. Primeiro, o homem, a fome, migrações a cortarem os mapas, os trenós conduzidos por mulheres no Círculo Polar Ártico. Depois, a natureza. Eu mudei assim um pouco recentemente a minha fotografia, porque o planeta também mudou em direção ao meio ambiente. Eu pude incluir também, nesses últimos 15 anos, esse lado que até então eu não tinha fotografado. Eu dediquei, no início da minha fotografia, uma dedicação quase que exclusiva ao ser humano. E depois, desses últimos anos, eu também tenho dedicado ao meio ambiente. Pelo conjunto de sua obra, o fotógrafo recebeu o Prêmio Imperial do Japão, considerado o Nobel das Artes. O primeiro brasileiro a alcançar a honraria foi Oscar Niemeyer, em 2004. O mineiro Jay Moraes há muito ultrapassou as montanhas de Minas. Retratou cenas emocionantes em todos os cantos do globo, fez do planeta palco para sua arte. Das terras mais geladas aos desertos mais quentes, ele já viu de tudo. E por isso, traduz em suas imagens a necessidade de cuidarmos do planeta. Eu fico profundamente chocado, ferido, porque hoje a preocupação do planeta inteira é a proteção do meio ambiente. Hoje nós estamos devastando de uma maneira bárbara por nada. O Brasil está se tornando um país pobre, um país devastado ecologicamente, um país que também sua cultura está sendo destruída. Nós estamos destruindo tudo no Brasil. Desde a década de 1980, por incontáveis vezes, Sebastião Salgado se embrenhou pela floresta amazônica para eternizar gente, planta e bicho. No ano passado, integrou um movimento internacional para oferecer ajuda aos povos da floresta em meio à pandemia da Covid-19. E com as lições aprendidas com esses povos, ele enxerga ser possível um futuro sustentável para o planeta e a humanidade. Eu acho que nós teríamos que despertar para a proteção da natureza, de tudo que nós temos e que nós estamos perdendo. Aos 77 anos, ele não desiste de semear esperança. Ao lado da esposa Lélia Vanik Salgado, o fotógrafo criou o Instituto Terra, que regenerou a Mata Atlântica da antiga fazenda da família. Lá foram produzidas mais de 6 milhões de mudas de árvores nativas. Mas as sementes da preservação, plantadas por Sebastião Salgado, são incontáveis. Eu sonho em ter um mundo de maior compreensão. Eu sonho de ver toda essa juventude que hoje está despontando ter uma preocupação com o planeta, de proteção. Eu sonho que a nossa humanidade poderia voltar em direção ao planeta. Eu sonho na reconstrução da biodiversidade e que nós nos integremos à biodiversidade. Nós somos biodiversidade. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. O jornalista e escritor Laurentino Gomes lança o segundo volume da obra, que revela a riqueza cultural e os saberes tradicionais dos povos africanos diversos que foram escravizados no Brasil. A história do Brasil é marcada por um drama conhecido. Povos africanos foram capturados e retirados à força de sua terra natal para trabalhar aqui como escravos. O que poucos sabem é que esses povos trouxeram saberes tradicionais, conhecimentos milenares e até tecnologias que enriqueceram a nossa cultura. Detalhes da escravidão no país são contados no segundo volume da trilogia do jornalista e escritor
Laurentino Gomes. A descoberta de minas de ouro e diamantes no século XVIII determinou o auge do tráfico de africanos para o Brasil. No segundo volume da trilogia Escravidão, o jornalista e escritor Laurentino Gomes explica como homens e mulheres foram arrancados de suas raízes e como esses povos cultos e diversos estão na essência da formação da nossa identidade. O livro é resultado de 6 anos de pesquisas, incluindo viagens por 12 países de 3 continentes. O Brasil recebeu cerca de 2 milhões de homens e mulheres africanos escravizados. Isso dá quase metade do total que chegou no Brasil ao longo de 350 anos. O Brasil foi o maior território escravista da América e sozinho importou 4,9 milhões de africanos escravizados. No Tratado de Madrid, de 1750, o rei de Portugal e o rei da Espanha, eles reconhecem a ocupação de fato do Brasil nas dimensões territoriais que tem hoje. Isso provocou uma corrida pelas fontes de fornecimento de mão de obra cativa na África. Então, todas as riquezas brasileiras, desde o pau-brasil, passando pelo açúcar, pelo algodão, pelo tabaco, depois o café, ouro, diamante, tudo isso só foi possível com base em escravidão. Como é que foi possível escravizar essas pessoas? É importante levar em conta que onde houve ser humano, ao longo de toda a história, houve escravidão. Então, tinha escravidão na Índia, na China, na Babilônia, no Império Romano, na Grécia, no Egito. E também na África, antes da chegada dos portugueses. Geralmente, a escravização, o processo de escravização se dava como resultado dessas guerras entre povos vizinhos. Uma distorção histórica grave que tem sido usada no Brasil com propósitos políticos recentemente é dizer o seguinte: os africanos é que escravizavam os africanos. Portanto, se tem algum legado da escravidão, se você tem que se preocupar com política de cotas, de compensação, de promoção, de ajudar as pessoas a saírem da pobreza absoluta, né? E pobreza no Brasil é sinônimo de negritude, o branco vai dizer: não tem nada a ver com isso, eram os negros que se escravizavam. Não, não é bem assim. Havia escravidão, mas os europeus fizeram tudo o possível para estimular esse processo de rivalidades e guerras internas com o objetivo de obter o maior número possível de homens e mulheres escravizados, ao menor preço possível. A gente sabe que os negros que não se conformaram com a escravidão fugiram e fundaram os seus quilombos. Essas áreas, junto com áreas indígenas, são algumas das mais preservadas nos biomas brasileiros. Dá para fazer essa relação entre os negros, a escravidão e os ambientes naturais? Obviamente, essas pessoas procuravam lugares remotos, no curso dos rios. Como são lugares ermos, distantes, montanhosos, às vezes assolados pela seca, pelo clima, que não tinham interesse direto com o cultivo da cana-de-açúcar no Massapê, da região da Zona da Mata, ou então das terras férteis de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba para o café, essas regiões ficaram relativamente preservadas do ponto de vista ambiental. Então é muito interessante porque, eu diria assim, o Brasil europeu ele dizimou, ele aniquilou o meio ambiente, acabou com a Mata Atlântica para poder construir a chamada Grande Lavoura, a monocultura. Mas o que sobrou, o pouco que sobrou hoje, está justamente em áreas quilombolas e áreas indígenas. Se a gente pensar na escravização e na devastação ambiental, essas duas coisas têm uma ligação? Existe um paralelo entre escravidão e devastação ambiental no Brasil, que começa lá no século XVI e vai até o século XIX. Você tem a Grande Lavoura na Zona da Mata de Pernambuco, da Bahia, do Recôncavo Baiano, o Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo, que começa a devastação da Mata Atlântica brasileira.
Depois vem a corrida do ouro em Minas Gerais, do ouro e diamante. E depois você tem no século XIX, ali nas décadas que antecedem a abolição, a expansão das lavouras de café. Hoje o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e, estatisticamente, pobreza e falta de oportunidades do Brasil é sinônimo de herança da escravidão. Nós somos um país racista, um país intolerante. Então, enquanto nós não resolvermos essa questão, fizermos essa segunda abolição, nós vamos continuar a ser um país pobre, atrasado, um país injusto e desigual. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa, com mais ações, projetos e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!